Prezados alunos, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui nosso. Professor Lucas Sabione, gravando para vocês uma aula a respeito da teoria quantitativa da moeda. Vamos falar brevemente desse assunto em nossos slides. A gente na aula passada comentou os agregados monetários e da importância, de se medir bem o agregado monetário. Por quê? O agregado monetário é a medida relevante do que é moeda na economia. E nós temos a teoria quantitativa que interliga diretamente essa moeda à atividade econômica. O que é a teoria quantitativa da moeda? Ela vai partir da equação de trocas, que é essa daqui, ó, MV igual a EY. Uma multiplicação aqui, uma outra multiplicaçãozinha aqui. A teoria quantitativa ela parte da equação de trocas, que é uma tautologia. O que é uma tautologia? É uma coisa que é verdade por definição. O que a equação de trocas diz? Que o valor monetário da produção é o produto PY, P, o nível de preços, tá? Y, o produto real da economia, PIB real. Então, o valor nominal da produção em determinado ano se iguala aos dispêndios necessários em termos monetários para adquirir aquela produção. Ou seja, ela está falando que para você comprar um carro de 40 mil, você dá 40 mil em troca dele. Então, é uma mera equalização de duas magnitudes que são iguais por definição. Do lado esquerdo, então, nós temos os dispêndios monetários utilizados para adquirir os bens e serviços do lado direito da equação. O M vai representar moeda e o V a noção de velocidade de circulação da moeda. O que seria essa velocidade de circulação da moeda? Você não precisa ter exatamente a mesma quantidade de moeda para adquirir determinados bens e serviços, porque a moeda troca de mãos, Uma mesma moeda, uma mesma nota, por exemplo, digamos assim, ela é utilizada por mim para adquirir um bem e serviço, a pessoa que me vendeu recebe essa moeda e adquire outro bem e serviço, então você não precisa ter o mesmo montante de moeda que o valor nominal de produção, porque a moeda troca de mãos, ela tem uma velocidade de circulação. O V pega esse conceito, tá? O que os teóricos quantitativistas fazem, então? Eles partem da equação de trocas, que é essa equação que nós destacamos aqui, e colocam suposições. Qual é a primeira suposição? De que o Y seja determinado por fatores reais. Pelo lado real da economia. Por exemplo, quais fatores são esses? Quantidade de trabalhadores, estoque de capital, tecnologia de produção, nível educacional, poupança, investimento, etc. Então, a produção é um aspecto real. E nós podemos supor que ela em seu nível potencial, ela é fixa, ou independente da quantidade de moeda. Então, a gente assume que em longo prazo esse Y que seja dado no seu nível do produto potencial, digamos, YP, produto potencial, fatores reais. Uma outra suposição muito importante é que a velocidade de circulação é constante. A velocidade de circulação, pessoal, ela estaria, correto? Ela seria determinada, de acordo com os teóricos quantitativistas, por fatores institucionais, por exemplo, o nível de modernização do sistema de pagamentos, do sistema financeiro, correto? As preferências das pessoas em manter mais ou menos moeda
em sua posse, né? Então ela depende de agentes econômicos, de pessoas, né? E do desenvolvimento do sistema financeiro. A gente assume também que ela é constante em longo prazo, ou pelo menos muda muito lentamente, né? E previsivelmente. Então, digamos que, né, a gente assume que ela é constante. Se essas duas hipóteses são válidas, você tem que as variações em M, né, na quantidade da moeda, elas vão gerar variações proporcionais na inflação, né, variações no nível de preço. Então, a teoria quantitativa da moeda fala basicamente que a inflação, na famosa frase de Milton Friedman, a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário. Tá? Essa é a visão da teoria quantitativa da moeda e defendida também pelos economistas monetaristas, né, da escola de Milton Friedman. Um grande problema com a teoria quantitativa da moeda, pessoal, está na suposição da velocidade da circulação ser constante. Né? Já desde a obra de Keynes, né, já se contesta essa suposição. Keynes, por exemplo, admite que a velocidade de circulação ela seja dependente das taxas de juros, né, seja determinada também pelas taxas de juros. Como? Olha, as taxas de juros são um custo de oportunidade de se reter moeda, correto? Então, quando as taxas de juros estão muito altas, as pessoas vão desejar reter menos moeda. Então, para que a moeda tenha, para que uma determinada demanda menor de moeda dê conta de todas as transações da economia, a velocidade de circulação da moeda vai ter que aumentar. Então, em geral, Keynes explicava que quando as taxas de juros sobem, a velocidade de circulação da moeda sobe. Quando as taxas de juros caem, a velocidade de circulação da moeda cai também. Então, quando as taxas de juros são relativamente voláteis na economia, principalmente em longo prazo, né? Principalmente em curto prazo, me desculpe, a hipótese de constância do V fica difícil de defender. Você tem essas duas visões, tá? V constante ou não. Elas opõem duas escolas de pensamento econômico. Os quantitativistas monetaristas e a escola keynesiana. No lado monetário, tá? No lado da teoria da política monetária. E qual a implicação? Bom, se V muda, né? Se V muda ao longo da trajetória da economia, ou muda à medida que as taxas de juros variam, então esse elo direto aqui, ó, que é a grande conclusão da teoria quantitativa da moeda, ele se enfraquece. Não necessariamente as variações em M vão gerar variações em P, correto? Elas podem ser compensadas por variações em V. Né? Então, você tem uma grande questão que bota em xeque a teoria quantitativa da moeda. Vou mostrar para vocês agora alguns resultados, né, algumas análises feitas com dados reais da economia brasileira, realizados aqui no EVIUS. Tá aqui o EVIUS para vocês, pessoal. Deixa eu confirmar se está aparecendo direitinho na tela. Tá correto? Ó, nós temos aqui o M1 e o M2 e indicadores de inflação, correto? O primeiro gráfico que eu vou trazer para vocês, os dois primeiros gráficos vão mostrar o quê? O M1 e o M2 regredidos contra o indicador de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é utilizado pelo Banco Central Brasileiro no regime de metas. Então vamos ver. Olha aqui, você tem o IPCA em laranja nos dois casos, correto? E os indicadores monetários em azul. O M1 no primeiro caso, o M2 no segundo caso. Olha, você vê o seguinte.
Aqui você tem um crescimento, isso aqui no plano real, né? Vocês veem, começa aqui antes, bem no, eu defini a base de dados bem no início do plano real até 2020. Você tem, por exemplo, olha, o M1, ele vinha crescendo constante, relativamente aqui numa tendência estável de crescimento, né? E isso também acontecia com o nível de preços. Não é que você vê que o M1 começa a oscilar mais e o nível de preço continua crescendo consistentemente, né? Uma taxa bem, né? Esse nível de preços ela vai crescer a qual taxa? A taxa da inflação no Brasil, né? Aqui no ano de 2016 nós temos uma aceleração inflacionária, né, que a inclinação aqui do índice de preço aumenta, né? A inclinação vinha menor, acelerou aqui no final de 2014. Por outro lado, o M1 caiu nesse período, né? Então você tem uma queda no M1, depois uma retomada aqui do crescimento. Uma grande aceleração no M1 aqui e o indicador de inflação não pareceu responder muito. Situação parecida se vê com o M2, olha. Neste gráfico de baixo, você tem o M1, né, no IPCA, que é essa mesma curva traçada contra o M2. A partir de 2007, aproximadamente, você tem uma aceleração da importância do M2, olha, do crescimento do agregado M2. E a inflação, né, o indicador de preços, não respondeu a essa aceleração. Então aqui a gente já tem algumas evidências iniciais de que a teoria quantitativa não está, pelo menos nesses dois agregados, sendo representada, né, sendo traduzida nos dados brasileiros. Esses outros dois gráficos que eu vou trazer para você aqui, pessoal, eles confirmam essa hipótese. Tá? Este aqui, este aqui. Este aqui que eu trago para vocês. A variação dos agregados contra a taxa de inflação do IPCA. Né? Se você tivesse, qual que é o comportamento esperado desses gráficos? Se você tivesse a teoria quantitativa da moeda por esses dois agregados funcionando, digamos assim, na economia, esses gráficos teriam que ser representados por uma regressão, né, positivamente inclinada com bom ajuste. Mas nós vimos que a inclinação positiva está aqui nos gráficos, mas muito fraca. Muito fraca. E a dispersão dos pontos muito ampla também, né? Muito ampla. Nós podemos fazer uma regressão aqui com essas mesmas variáveis e mostrar para vocês que nós vamos ter resultados ruins, né? Vejamos. A inflação em resposta à variação do M1. Nós vemos aqui o coeficiente positivo, né, como se espera, mas muito pequeno e não significativo. Vamos ver o mesmo tipo de regressão para o M2. A situação piora, inclusive. A probabilidade muito elevada e o coeficiente muito pequeno, apesar de positivo. A gente pode tentar argumentar que talvez haja uma defasagem no efeito da variação do M2 para gerar efeitos inflacionários. Então vamos fazer defasagem no M2 aqui, por exemplo, de 6 Aí você já tem um efeito quase estatisticamente significativo, mas ainda assim bem pequeno. A 5% continua não significativo. Um ano atrás a situação fica mais esquisita ainda. O coeficiente passa a ser negativo, ou seja, se você acelera a taxa de crescimento do M2, você diminui a inflação após um ano, mas como os efeitos são não significativos, a gente pode ver aqui, então você não consegue falar que existe um efeito, uma ligação estatística entre essas variáveis. Então, com esses testes simples, o que a gente traz? A gente informa, né, a gente é conduzido a concluir que a teoria quantitativa da moeda, pelo menos quando a gente utiliza esses agregados M1 e M2, ela não consegue explicar os dados brasileiros, correto?
muito possivelmente em função, né, da quebra, né, do link entre as duas variáveis, que é a instabilidade da velocidade de circulação, correto? Resumindo então, né, ligando as duas aulas que nós tivemos, olha, a gente teve nós tratamos da primeira aula de quão importante é mensurar bem o agregado monetário, e utilizamos esses agregados monetários para tentar provar ou tentar testar uma teoria para os dados brasileiros. E nós concluímos que a teoria quantitativa ela não é adequada aos dados brasileiros, porque nem o M1 que nós utilizamos, nem o M2 né, afetaram positivamente a taxa de inflação no Brasil, como era esperado. Com base na medida de agregado, nós estamos refutando uma teoria, para vocês terem uma noção de quão importante é a mensuração desses agregados, né? Será que os agregados que eu estou utilizando são os adequados para testar a teoria quantitativa da moeda? Será que existe agregado que consiga testar a existência, né, a significância da teoria quantitativa para o caso brasileiro? Então, são questões que aparecem. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, muito menos do que querendo negar a teoria quantitativa para os dados brasileiros. O principal objetivo aqui é mostrar a importância de se calcular bem os agregados para que nós possamos implementar ou guiar, né, ou ajudar a implementar políticas econômicas de uma forma mais coerente com a realidade. Correto, pessoal? Então está aí a importância de calcularmos bem. Estamos refutando uma teoria, correto? E isso é muito importante. Isso é um resultado muito importante, né? Daí a importância de calcularmos bem nos nossos agregados. Então, fiquem bem, né? Estudem a teoria quantitativa da moeda, que ela é a base para escolas importantes macroeconômicas. Na teoria quantitativa da moeda você encontra um bom resumo, novamente, no capítulo 3, tá? Do livro-texto, de um dos livros-textos que nós utilizamos na disciplina Economia Monetária e Financeira, de Fernando Carvalho. Até mais, pessoal. Até a próxima.